Artigo 68. Na forma do artigo 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral da Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover recursos para o pagamento dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Parágrafo 1º. O fundo será constituído de: inciso 1. Bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social, não utilizados na operacionalização deste. Inciso 2. Bens e direitos que a qualquer título lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados por força de lei. Inciso 3. Receita das contribuições sociais para a Seguridade Social previstas na alínea A do inciso 1 e no inciso 2 do artigo 195 da Constituição. Inciso 4. Produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência Social. Inciso 5. Resultado da aplicação financeira de seus ativos. Inciso 6. Recursos provenientes do orçamento da União. Parágrafo 2º. O fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da lei. Artigo 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuarial que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial. Artigo 70. O poder ou órgão referido no artigo 20, cuja despesa total com pessoal no exercício anterior ao da publicação desta lei complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20, deverá enquadrar-se no respectivo limite em até 2 exercícios, eliminando o excesso gradualmente, à razão de pelo menos 50% ao ano, mediante a adoção, entre outras, das medidas previstas nos artigos 22 e 23. Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções previstas no parágrafo 3º do artigo 23. Artigo 71. Ressalvada a hipótese do inciso 10 do artigo 37 da Constituição, até o término do terceiro exercício financeiro seguinte à entrada em vigor desta lei complementar, a despesa total com pessoal dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 não ultrapassará, em percentual, da receita corrente líquida, a despesa verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10%, se esta for inferior ao limite definido na forma do artigo 20. Artigo 72. A despesa com os serviços de terceiros dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 não poderá exceder, em percentual, da receita corrente líquida, a do exercício anterior à entrada em vigor desta lei complementar, até o término do terceiro exercício seguinte. Artigo 73. As infrações dos dispositivos desta lei complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei 2848, a Lei 1079, o Decreto-Lei 201, a Lei 8429 e demais normas da legislação pertinente. Artigo 73-A. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nesta lei complementar. Artigo 73-B. Ficam estabelecidos,
os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 48 e do artigo 48-A. Inciso 1. 1 ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios com mais de 100 mil habitantes. Inciso 2. 2 anos para os municípios que tenham entre 50 mil e 100 mil habitantes. Inciso 3. 4 anos para os municípios que tenham de 50 mil habitantes. Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data de publicação da Lei Complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput desse artigo. Artigo 73-C. O não atendimento até o encerramento dos prazos previstos no artigo 73-B das determinações contidas nos incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 48 e no 48-A, sujeita o ente à sanção prevista no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 23. Artigo 74. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 75. Revoga-se a Lei Complementar número 96.